Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alfe. Estou aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês sobre agricultura digital e como que essas ferramentas digitais elas podem nos ajudar a atingir altos tetos produtivos. É óbvio que só ferramentas digitais elas não conseguem fazer isso, com que isso aconteça. Mas a gente, como técnico, como consultor, enfim, como produtor, a gente pode usar dessas ferramentas para que a gente consiga atingir esses tetos produtivos. E isso é um pouco da minha fala aqui hoje com vocês. Bom, hoje eu estou como gerente de projetos corporativos aqui na Bayer, na Climate Field View, onde eu olho para todos os projetos que a Bayer tem, pensando em ferramentas digitais na América Latina. Bom, para começar a nossa conversa aqui, compartilhar um pouco com vocês, eu trouxe aqui um slide para traduzir um pouco de como que funciona a jornada de agricultura digital. E muitas vezes a gente demora um certo tempo para entender como a agricultura digital pode nos ajudar. E esse slide aqui eu quero tentar traduzir um pouco para que a gente entenda como funciona essa jornada de agricultura digital e por que muitas vezes demora para que a gente consiga efetivamente tirar ensinamentos ou saber o que fazer com a agricultura digital. E a base de tudo é você ter muitos dados. A base da agricultura digital é você juntar muitos dados. E isso pode levar algum tempo para que a gente consiga aumentar dados. E olhando para essa pirâmide aqui da esquerda, você vê que os dados, eles nos trazem a informação do que aconteceu, que muitos dos agricultores já sabem o que aconteceu. Falhou uma plantadeira, andou numa velocidade maior, não caiu semente, caiu muita população, enfim, deu uma geada, apareceu lá no mapa de diagnóstico da imagem de satélite, mas isso a gente já sabe. E aí esses dados, quando eles começam a ser juntados, que leva tempo, anos, para que a gente comece a montar essa base de dados, a gente começa a entender o porquê aconteceu, que é o segundo passo dessa jornada. Tu começa a olhar para um mapa de plantio e um mapa de colheita, e tu olha para o mapa de produtividade, e tu entende que tu colheu menos ali, talvez porque caiu menos semente, ou talvez porque você andou numa velocidade acima do normal, ou porque deu uma geada e ali era uma baixada e teve afetou a produtividade da cultura, do milho, principalmente nas áreas que pegam geada, ou de nematóide, nas áreas que tem nematóide. E aí você evolui um pouco mais e você começa a entender o que vai acontecer. Ou seja, você olhou aquele mapa, viu que produziu menos porque andou numa velocidade em demasia. No próximo ano, você já começa a entender, bom, se eu, com a máquina que eu tenho, com a semeadora que eu tenho, se eu andar um pouco acima do que é o normal, provavelmente eu vou colher menos do que eu tenho. E aí você já começa a entender o que vai acontecer. E chega no pico dessa pirâmide, que é o que a gente chama de a inteligência ou a prescrição, é você começar a prever o que fazer. Já entender que atitude você vai tomar por próximos anos, que é o pico da agricultura digital, da jornada da agricultura digital. Mas para você chegar nesse pico, necessariamente você precisa começar nessa base da pirâmide, que é entender toda essa dinâmica de dados, né? E quando você olha nessa figura do lado direito, que mostra um pouco da percepção de valor pelo agricultor, ou pelo técnico, ou por quem quer que seja que faça uso da agricultura digital, ela é inversamente proporcional. Quando você está montando a base de dados, você não vê muito valor, porque você não tem muito insight, você não consegue entender isso, você já sabe o que está acontecendo. Mas conforme você vai juntando dados e vai subindo a pirâmide da jornada, a tua percepção de valor vai aumentando, até você chegar lá no final da escada, que você já vai saber o que fazer para o próximo ano, e aí a percepção de valor começa a ganhar outros patamares, digamos assim, né? E aí você começa a entender aonde a agricultura digital vai basicamente te levar. E se você olhar para o outro lado, quando você olha para a agricultura digital, de certa forma, ou olha para a agricultura, a gente já trabalha com dados digitalizados há muito tempo. Se for olhar para a agricultura de precisão, imageamento de solo, mapas de fertilidade, desde 2004 ou de 96, 98 para cá, a gente já começou a fazer isso de uma forma digital. Imagens de satélite, nos últimos 7, 8 anos, a gente viu a imagem de satélite se popularizar na agricultura.
as genéticas, basicamente, das grandes companhias, os bancos de dados já são digitais. A gente já sabe como se comportam essas genéticas, isso já está digitalizado. E quando você olha para o agro, propriamente dito, lá no meio do campo, você tem muitas máquinas já conectadas que têm essa informação, que já está fazendo essa leitura desses dados e digitalizando, tanto no plantio, quanto na pulverização e na colheita. E a agricultura digital nada mais é do que você conectar tudo isso, você cruzar todas essas informações para você conseguir chegar numa informação que consiga tomar a decisão. E quando a gente olha ao longo do tempo, você vê que as tecnologias elas vêm revolucionando a agricultura. E por que a gente diz que a agricultura digital ela vai ajudar a revolucionar ainda mais? Porque você pega todos esses dados e conecta eles e começa a entender aonde vai acontecer a probabilidade de você colher mais ou onde você vai colher menos, que é a primeira slide lá que a gente viu, que é a base da pirâmide. Até tu chegar no pico da pirâmide, ali tu já vai começar a entender. E quando você entender, aí começa a revolução, você começa a aumentar a produtividade, entendendo o teu talhão, entendendo a variedade, a genética que melhor se adapta, qual a melhor híbrido que melhor se adapta para o teu ambiente, e aí você começa a entender. Basta a gente olhar para esse gráfico e ver que ao longo do tempo a gente veio evoluindo com as tecnologias que vieram para o mercado. E agora a agricultura digital é a última grande revolução que a gente está vivendo e é por isso que a gente acredita muito que a gente vai revolucionar cada vez mais a agricultura com essas tecnologias. Do outro lado, quando a gente olha para o agricultor toma uma imensa variedade de decisões no dia a dia. E aqui eu trouxe um gráfico, aqui um monte de rabisco para tentar exemplificar a complexidade que é a cabeça do agricultor, a cabeça do técnico ou da pessoa que está envolvida com a agricultura. Ele tem que olhar para as operações, para saber que dia ele vai plantar, que dia vai pulverizar, que dia vai colher. Ele tem que olhar para o solo para entender a fertilidade do solo, para saber se tem que fazer correção, quanto que tem que fazer de correção, se tem que fazer manutenção. Ele tem que olhar para o clima para saber se vai chover ou se vai ser um clima mais seco, porque isso impacta em todo o investimento que ele vai fazer, e escolher o híbrido a cultivar para saber a data do plantio, saber o grupo de maturação que ele vai usar, se é um híbrido precoce, hiper precoce ou super precoce, se isso está relacionado com a fitossanidade, enfim. Essa é a complexidade que o agricultor enfrenta no campo, que nós enfrentamos lá no campo. E a agricultura digital, ela vem exatamente para nos ajudar a desemaranhar todos esses dados, essas informações e conseguir trazer os insights, que é o pico da pirâmide lá, quando a gente começa a entender. Quando a gente começa a abrir um pouco essa complexidade, a gente começa a entender onde é que estão as maiores oportunidades que os dados que a agricultura digital vai nos trazer. Pensando, por exemplo, em manejo de solo, a gente já tem os mapeamentos, a gente precisa entender os ambientes. Se eu estou colhendo mais nesse determinado ponto do meu talhão, o que eu tenho ali? É fertilidade? É biologia do solo? É química do solo que está impactando ou é física do solo? É isso que a agricultura digital começa a me ajudar. Definir o meu ambiente, conseguir entender o que está acontecendo ali, como é o meu ambiente, eu consigo definir a melhor genética ou o melhor híbrido para aquele ambiente. Tem híbridos que se adaptam melhor em áreas de alto potencial produtivo e tem híbridos que se adaptam melhor em ambientes de baixo potencial produtivo. E isso impacta em custo quando eu vou escolher um híbrido para a minha área. A época que eu vou semear, se eu vou semear uma safrinha um pouco mais atrasada, qual a genética que mais se adapta para aquele momento que eu estou plantando? Se eu semeei um híbrido um pouco mais atrasado ou mais adiantado, isso impacta diretamente na doença ou na suscetibilidade que eu vou ter ou no tratamento fúngico de pragas e doenças que eu vou fazer com esse material. Depois que eu planejei tudo isso, como que eu planejo a implantação? Eu faço as minhas prescrições, eu faço a operação lá no campo, tudo isso está correlacionado. E para nós aqui, de forma muito simplista, a produtividade, ela é uma função que ela depende basicamente do ambiente que você tem, ou seja, do talhão que você tem na lavoura, ela depende da genética que você vai colocar nesse ambiente e das práticas agronômicas que você vai fazer nessa genética em cima desse ambiente que você tem na tua fazenda, somado a outros fatores externos, que aí pode ser clima, temperatura, altitude e tudo mais. Então,
parece tão simples uma fórmula para você ter a produtividade, ou maior ou menor, né? Mas é basicamente isso que compõe a fórmula da produtividade. Aí vocês podem estar olhando para mim e falar assim, mas Alf, eu tenho a melhor genética, eu escolhi a melhor genética, eu tenho os melhores ambientes de produção e eu faço as melhores práticas agronômicas. E aí eu posso perguntar de volta, mas será que nós estamos colocando a melhor genética em cima do ambiente mais adequado e fazendo a prática agronômica mais adequada para essa genética nesse ambiente? É isso que a agricultura digital vai nos ajudar a fazer. É montar esse quebra-cabeça para que eu consiga acertar a genética, o ambiente e a prática agronômica desenvolvida. E é isso que a gente vem fazendo como pesquisa aqui para desenvolver todo esse sistema, onde a gente consegue cruzar vários dados para que a gente consiga tomar a melhor decisão. E aí entra a importância de um mapa de colheita, por exemplo. E olha que interessante nesse gráfico, isso aqui é um mapa de colheita aberto num sistema, de uma forma gráfica, onde cada bolinha que vocês estão vendo aí é um ponto de coleta dentro de um talhão, dentro de um mapa de produtividade. E aí eu consigo entender aonde, por exemplo, está produzindo mais e aonde está produzindo menos. E aí o sistema traz para mim uma curva para mim saber qual a melhor população daquela variedade em cima de cada ambiente. Cada cor dessa bolinha aí, cada tamanho, ela está me trazendo uma informação. É lógico que eu preciso de um sistema para fazer isso. Eu preciso de um software, uma fórmula para que me ajude a entender todos esses dados e consiga me trazer uma informação melhor. E aqui eu trago esse resultado dessa fórmula da análise de dados da agricultura digital. Eu peguei um híbrido aqui, eu não quero focar no híbrido, mas foquem no que esse gráfico está me trazendo, por exemplo, onde eu estou analisando aqui 4 safras de plantio, onde eu estou olhando data de plantio versus produtividade. E se vocês observarem, cada curva dessas aqui é um ano. Eu tenho um ano, por exemplo, onde eu tenho um comportamento, cada ano aqui é diferente, tem um comportamento diferente dessa curva. Mas fica muito claro que eu tenho uma tendência muito clara que esse material aqui, ele expressa melhor seu potencial quando ele é plantado na 37ª, 38ª ou 39ª semana. Essa é a janela ideal desse híbrido. Se eu quero ser muito específico aqui, provavelmente é na 37ª semana, onde vai ser a melhor data de plantio para esse material em cima desses ambientes que ele foi analisado. É ali naquela semana que eu vou conseguir extrair o máximo potencial desse híbrido. E é isso que a agricultura digital começa a trazer para mim, a ter esses momentos, né? A ter essas informações. Aqui é uma informação onde eu consigo entender de forma mais clara o que eu consigo ver. Data de plantio, por exemplo, versus a produtividade de forma mais aberta. E é só comprovando o gráfico anterior, onde eu consigo aqui ver os dados de uma forma mais clara e ficar mais aberto para mim que, exatamente, esse é um material que eu tenho que plantar na 37ª semana. Aqui, da mesma forma, olhando isso agora, esse mesmo material, população versus produtividade. E aqui eu estou vendo que esse é um híbrido onde ele me responde muito em produtividade nessa faixa de população. Mas espera aí, Alf, você está me mostrando um gráfico, mas eu estou olhando que ele responde melhor nessa faixa de população. Aí começa o conhecimento agronômico, a interpretação dos dados por trás da lógica dos sistemas. É outra informação que, por mais robusto ou mais tecnológico que seja o sistema, eu sempre vou precisar de um técnico aqui trabalhando para que ele interprete essas informações. Para mim ter essas produtividades aqui, com 90 mil sementes, por exemplo, eu preciso ter ambientes de produção que suportem isso aqui. Ele vai responder. Só que é muito difícil você ter hoje ambientes que suportam essa produtividade, mas o híbrido responde aonde ele tem. Então, conhecendo os ambientes, você consegue chegar num denominador comum ou num ponto de equilíbrio aonde você tem a máxima produtividade em todos os ambientes e você consegue posicionar. Imagine você ter isso da tua fazenda, do teu talhão, de uma forma analítica para que você tome a decisão de escolher a melhor variedade no melhor ambiente. É isso, basicamente, o que a gente faz aí para quem tem Field View, lendo informações, onde você analisa os dados, e esse gráfico que vocês estão vendo é um gráfico real,
de uma fazenda onde a gente ajudou a fazer esse estudo, abriu as informações de produtividade, aquele mapa de colheita naqueles gráficos cheios de bolinha lá, é o que vocês estão vendo aqui de uma propriedade, onde a gente viu claramente uma tendência de, conforme foi passando o tempo aqui, a produtividade média foi caindo. E muitos de vocês podem pensar, mas isso é óbvio. Pois é, mas aqui a gente está conseguindo mensurar o quanto é óbvio isso. E quanto a gente está perdendo em produtividade, e esse é um exemplo aqui de soja, que nós estamos falando de milho, mas eu quis trazer esse exemplo para ilustrar, onde, dependendo da data de plantio, eu tenho quase que a metade da produtividade quando eu olho para os dados. E aí eu começo a entender por que uma variedade ou um híbrido de milho ele produz X sacas por hectare em um determinado ambiente. Se eu mudar de talhão, ele vai produzir a metade, ou 50%, ou 70% desse talhão. É por isso, é porque eu tenho esse quebra-cabeça começa a ser montado e eu começo a entender onde é que está a melhor produtividade. E aí, aonde a gente quer chegar com tudo isso, onde a gente já está chegando com a agricultura digital, é você conseguir identificar os teus ambientes, identificar teus talhões sob o ponto de vista de produtividade, de potencial produtivo, e aí você conseguir, em cada ambiente, de baixo, médio e alto potencial produtivo, você conseguir designar cada híbrido por data de plantio que você vai ter. Como, por exemplo, você tem um talhão que é da tua fazenda, que é o que tem o maior potencial produtivo, é o filé. Analisando dados da agricultura digital, dados de solo, de clima e de dados de mapas de colheita, você consegue entender qual que é o híbrido que mais se adapta naquele ambiente que você tá plantando. E aí você consegue definir, o híbrido mais indicado para o talhão que eu tenho maior potencial produtivo. Se eu for plantar nessa data ou nessa janela, é o híbrido 1. Agora, se eu atrasar um pouquinho, já não é mais o híbrido 1, é o híbrido 2 que eu vou fazer ali. Agora, se o meu talhão é um talhão de baixo potencial produtivo ou de médio potencial, muda o híbrido de novo. Ou não, ou ele se adapta a isso. É esse quebra-cabeça que a agricultura digital nos consegue trazer para que nós consiga aumentar os tetos produtivos. E aqui eu estou trazendo um exemplo na tela para vocês de um programa ou de uma análise do sistema de plantio do milho verão, onde normalmente a gente planta milho verão mais antecipado para plantar soja no tarde em algumas áreas que tem essa aptidão. E aí você consegue saber aonde você planta cada híbrido, dependendo do ciclo que ele tem, e você vai conseguir talvez plantar uma safrinha lá na frente para aproveitar essa janela. Isso vale o mesmo conceito para Centro-Oeste, onde a gente consegue plantar a soja para depois fazer a safrinha. Qual que é o melhor híbrido que eu vou plantar se eu for fazer um plantio, por exemplo, num talhão de alto potencial produtivo para plantio em 20 de fevereiro? Será que é o mesmo híbrido, é a mesma tecnologia que eu vou fazer para um plantio de 30 de janeiro, pensando em safrinha? E o manejo fitossanitário? Como é o perfil de cada genética em cima desses ambientes? Mais suscetível ou menos suscetível à doença? Qual que são os fungicidas que mais trazem resposta para mim? É isso que a agricultura digital começa a nos trazer. E aí a gente começa a cruzar todas essas informações. Existe um sistema pronto para isso? A gente está construindo isso. E qualquer um de nós, como técnico, como agrônomo, pode fazer isso, pode desenvolver isso. Esse é o desafio que a agricultura está enfrentando como revolução digital. É você conseguir pegar dados, transformar tudo isso em informações e aí conseguir tomar uma decisão. Basicamente, é aquilo que a gente viu no gráfico ali atrás, né? De você conseguir ter essas informações e chegar no pico da pirâmide lá para tomar a decisão e saber o que fazer. Qual híbrido eu vou plantar, qual vai ser a população desse híbrido e qual tratamento eu vou fazer. É isso que a proposta do FieldView traz para nós unir os dados em um só lugar. E não só o FieldView, mas por que é importante a gente ter dados em um só lugar? Para você conseguir cruzar toda essa experiência, cruzar todas essas informações e chegar no final e você conseguir fazer essas análises. Você conseguir chegar lá no topo da pirâmide lá e saber o que tu vai fazer na próxima safra com base nas análises que você tem ou que você faz, ou que a tua consultoria faz, ou que você conversando com a revenda ou com a associação, enfim, com quem quer que seja, que analise esses dados e consiga trazer insights para nós. Né? Então,
convido a vocês a ter essa experiência, a conversar com nossos técnicos no campo, a desafiá-los a fazer esse tipo de análise, a colocar isso em prática que a gente viu aqui, para que a gente consiga, através da agricultura digital, a ter mais informações, a ter mais assertividade, e no final do dia, o que a gente quer com tudo isso? É aumentar a rentabilidade. Não adianta eu produzir em demasia, eu produzir um absurdo por hectare, mas no final do dia não sobrar nada de rentabilidade. Isso não é sustentável. Sustentável tem que sobrar, tem que dar lucro no final do dia para toda a cadeia, e aí a gente poder gerar riqueza. Pessoal, muito obrigado pela atenção, fico à disposição aí para que vocês tiverem mais dúvidas, consigam entrar em contato. Muito obrigado, pessoal.